Imagine a seguinte cena: um lar recém-construído, cheio de sonhos e esperança, é invadido por uma força que não conhece limites. Não é um furacão, não é uma tempestade, é algo muito mais destrutivo: a arrogância de quem se julga dona de um espaço que não lhe pertence. Essa história não é ficção. É a realidade cruel que muitas famílias enfrentam quando os limites são pisoteados e o respeito esquecido. E hoje, você vai conhecer o momento em que uma mulher decidiu que basta. Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou André Branco, e é com grande satisfação que os recebo aqui, no canal Laços de Sangue, onde desvendamos as histórias mais intensas que acontecem dentro das quatro paredes de um lar. Preparem-se, porque a jornada de Tatiana vai mexer com suas emoções e, quem sabe, inspirar você a não tolerar o intolerável. Tudo começou como um conto de fadas moderno. Tatiana, uma profissional talentosa no ramo do marketing, casou-se com Máximo, um engenheiro de família tradicional, há 3 anos. O problema? Os 2 primeiros anos desse casamento foram passados na casa dos sogros, um apartamento apertado onde a sogra, Irina, reinava absoluta. Desde o primeiro dia, ficou claro quem mandava ali. Ela ditava as refeições, criticava a arrumação, desdenhava das roupas de Tatiana e, pior de tudo, menosprezava seu trabalho. Para Irina, uma mulher de respeito deveria estar em casa, cuidando do lar e dos filhos, não se exibindo em um escritório entre homens. Máximo, por sua vez, tentava mediar as brigas com frases vagas sobre respeito aos mais velhos, mas, na primeira elevação de voz da mãe, recuava como um soldado sem armadura. Tatiana sabia que aquela não era a vida. Em silêncio, começou a guardar cada centavo de seu salário, planejando uma fuga daquele ambiente tóxico. Máximo resistiu no início, afinal, era mais fácil ceder do que confrontar. Mas quando ela colocou as cartas na mesa com um ultimato, ele não teve escolha: ou mudavam de lá, ou ela seguiria sozinha. Foi assim que conseguiram um apartamento pequeno, porém seu, em um prédio novo. Cada detalhe foi escolhido com carinho: as paredes pintadas nas cores que ela amava, os móveis que combinavam com seu estilo, e, acima de tudo, um tapete persa, autêntico e valioso, comprado com a premiação de um projeto bem-sucedido. Era mais do que um objeto, era um símbolo de liberdade. A mudança deveria ter sido um recomeço, e por um tempo, foi. Sem olhares julgadores, sem comentários ácidos, sem a sensação de estar sendo constantemente vigiada. Máximo, livre da pressão materna, floresceu, ria mais, falava mais, parecia finalmente vivo. Tatiana respirava aliviada, acreditando que o pior havia ficado para trás. Mas a ilusão durou pouco. Irina não aceitava que o filho escapasse de seu controle. Começou com visitas a inocentes a um bolo aqui, um pote de geleia ali, sempre sem avisar. Depois, passou a aparecer em horários absurdos, no meio de uma reunião online de Tatiana, à noite, quando o casal já estava de pijama. O pior. Máximo havia dado uma cópia da chave à mãe por precaução, um gesto que, na época, pareceu inofensivo, mas que se transformaria em uma porta aberta para o inferno. Tatiana tentou, com toda a educação que sua criação lhe permitia, conversar com o marido. Pedia apenas um aviso prévio, um pouco de consideração. Máximo prometia falar com a mãe, mas as palavras se perdiam no ar. Enquanto isso, Irina se sentia cada vez mais à vontade, entrava com os sapatos sujos, mexia nos armários, rearrumava a casa como se fosse dona, e ainda tinha a audácia de criticar os vasos de plantas de Tatiana: só juntam poeira, dizia, com desdém. Até que chegou o dia em que a paciência se esgotou. Era uma quinta-feira chuvosa. Tatiana, concentrada em preparar uma apresentação crucial para o trabalho, ouviu a porta se abrir sem bater, sem campainha. Irina entrou como um tornado, com suas botas de borracha encharcadas de lama, deixando um rastro de sujeira pelo chão que havia sido limpo naquela mesma manhã. Eis que cheguei, anunciou, como se fosse a rainha retornando a seu castelo. Máximo não estava trabalhando, e Tatiana, ao ver as marcas escuras se espalhando pelo seu tapete persa, sentiu algo estalar dentro de si. Irina, pelo amor de Deus, tire os sapatos. Aqui é limpo, pediu, com a voz trêmula de contenção. A resposta foi um olhar de desprezo. Limpo? Uma casa tem que ser vivida, não é um museu, vociferou a sogra, avançando pela sala, esmagando ainda mais a sujeira na fibra delicada do tapete. Foi então que Tatiana percebeu: não era mais sobre o tapete.
Era sobre anos de humilhação, de silêncios engolidos, de uma autoridade que nunca lhe foi reconhecida em sua própria vida. Com as mãos firmes, não mais de medo, mas de uma determinação fria, ela pegou o telefone e discou o número do oficial de polícia Dmitry Kovinov, um homem justo que havia conhecido um mês antes, durante um incidente com vizinhos barulhentos. Oficial, aqui é Tatiana Filipova, da Rua Construtores. Tem uma invasora em minha casa. Ela está gritando, recusando-se a tirar sapatos sujos, danificando meu patrimônio. O senhor pode vir, por favor? O efeito foi imediato. Irina empalideceu. Você está chamando a polícia para sua própria família? Cuspiu, incrédula. Não, respondeu Tatiana, com uma calma que a surpreendeu. Estou chamando a polícia para uma pessoa que está desrespeitando minha casa. Em menos de 5 minutos, o oficial estava à porta. Irina, percebendo a gravidade da situação, tentou se fazer de vítima, mas as marcas no tapete eram prova irrefutável de sua arrogância. Dmitry ouviu ambos os lados, registrou o ocorrido e deixou claro: ter uma chave não dá a ninguém o direito de agir como um vândalo. Conflitos familiares devem ser resolvidos em família, sim, disse ele, olhando fixamente para Irina. Mas respeito pelo espaço alheio não é negociável. Se os donos da casa pedem para tirar os sapatos, você tira. Se pedem para baixar a voz, você baixa. Irina saiu dali humilhada, atirando um último olhar venenoso antes de fechar a porta. E Tatiana, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido como era: paz. Não a paz da submissão, mas a paz de quem finalmente colocou um ponto final em anos de abuso disfarçado de tradição. Esta história não é só sobre uma sogra difícil ou um tapete sujo. É sobre até onde estamos dispostos a nos curvar para manter as aparências. É sobre o dia em que decidimos que nosso lar e nossa dignidade valem mais do que o silêncio. E você, caro ouvinte, até onde está disposto a ir para defender o que é seu? Enquanto Tatiana arrumava os últimos vestígios da batalha daquele dia, esperando o marido chegar do trabalho, o apartamento parecia respirar aliviado, como se as paredes finalmente pudessem se endireitar depois de anos curvadas sob o peso de expectativas alheias. Quando Machin chegou, por volta das 19 horas, não precisou de mais que um olhar para perceber: algo havia mudado. Não era apenas a expressão tensa da esposa ou as manchas teimosas no tapete, que resistiam aos esforços de limpeza como símbolos de uma resistência muito maior. Era a postura de Tatiana. Erguida. Inabalável. Ela contou tudo. Cada palavra, cada gesto, cada segundo daquele confrontação que, para muitos, seria impensável. E quando terminou, apontou para as marcas no chão: aqui está a prova de que tolerância sem limites vira cumplicidade. A reação de Machin foi previsível: primeiro, o choque de saber que a própria mãe havia sido motivo para chamar a polícia; depois, as tentativas desesperadas de suavizar, de encontrar um meio-termo que não existia mais. Mãe, ela não quis, podemos conversar, dar outra chance. Suas palavras tropeçavam umas nas outras, como se ele mesmo não acreditasse nelas. E Tatiana, com uma calma que assustou até a si mesma, cortou o discurso vazio: Machin, ou sua mãe aprende a respeitar esta casa, ou perde o privilégio de entrar nela. Sem aviso prévio, sem chaves, sem exceções. Ele tentou argumentar. Falou de família, de tradição, do dever de honrar os pais. Mas sua voz falhava, traía a exaustão de anos engolindo sapos pelo bem da harmonia. Porque, no fundo, Machin também estava cansado. Cansado de ser o mensageiro de cobranças, o refém emocional entre duas mulheres que amava, uma por obrigação, outra por escolha. E foi esse cansaço que o fez calar quando o telefone tocou no dia seguinte. Do outro lado da linha, o sogro de Tatiana, com um tom que oscilava entre a cautela e o pedido de desculpas. A Irina, ela está muito abalada com ontem. Não foi sua intenção ofender, só estava nervosa com o trabalho. Tatiana ouviu em silêncio, sem interromper. Não havia raiva em sua voz quando respondeu, apenas uma firmeza que não deixava espaço para mal-entendidos: entendo. Mas daqui para frente, as coisas serão diferentes. Visitas só com agendamento. Sapatos na entrada. E o tapete? A conta da limpeza profissional vai para quem o sujou. O sogro concordou com tudo. Até ele, sempre tão ausente nos conflitos, parecia ter entendido: desta vez, não era brincadeira.
A presença do policial Dmitry Viktorovich havia deixado marcas mais profundas que as do vinho no tapete. 2 semanas se passaram sem um sinal de Irina Santanislavovna. Até que, numa tarde de domingo, o telefone vibrou novamente. Desta vez, era ela. A voz tremia, contida, uma mistura de orgulho ferido e a relutante aceitação de que, pela primeira vez na vida, não poderia impor sua vontade. Posso visitar vocês domingo? Levarei uns pirogues. Tatiana não sorriu, não cedeu ao impulso de suavizar o tom. Claro, Irina Santanislavovna. Estaremos esperando às 14 horas. Pontualidade não era apenas uma questão de educação, lhe era uma lição. No dia marcado, a sogra chegou com os doces nas mãos e os sapatos na entrada. Falou baixo, elogiou o apartamento, como se só então notasse que ele sempre esteve impecável, pediu desculpas com palavras medidas. O almoço transcorreu em uma tranquilidade tensa, como o silêncio depois de uma tempestade, o ar ainda úmido de tudo que foi dito e não dito. Mas era um começo. Ou melhor, um recomeço. Com o tempo, as visitas se tornaram menos frequentes, porém mais significativas. Irina Santanislavovna aprendeu, à custas do próprio orgulho, que a família não é sinônimo de invasão. Que amor não se mede por chaves na porta ou críticas à mesa de jantar, mas pelo respeito que se constrói diariamente. Machim, por sua vez, descobriu que proteger a esposa não era trair a mãe, mas assumir, finalmente, seu lugar como homem e pai. Quando o primeiro filho do casal nasceu, a avó foi uma presença atenta, porém convidada, sem imposições, sem julgamentos, dentro dos limites que Tatiana, agora mãe, estabelecia com a mesma determinação de 3 anos antes. O tapete nunca mais ficou como novo. Algumas manchas resistiram a todos os produtos, como lembretes silenciosos de que há marcas que só o tempo e a firmeza podem apagar. Até que, 1 ano depois, Tatiana o substituiu. Não por vergonha, mas por escolha. O velho tapete ganhou um novo lar, a entrada da casa, onde cada pisada sobre ele servia como um aviso sutil a quem chegava. Aqui, as regras são claras. 3 anos se passaram desde aquele dia em que uma ligação mudou tudo. Hoje, os almoços em família não são perfeitos, mas são civilizados. Irina Santanislavovna pergunta antes de visitar, leva chinelos na bolsa e, surpreendentemente, até elogia as escolhas da nora quando realmente acha que devem ser elogiadas. Machim não se esconde mais atrás da esposa em conflitos e ele age. E Tatiana? Ela olha para o passado sem arrependimentos, porque sabe, aquele foi o dia em que entendeu que respeito não é algo que se pede. É algo que se exige. Às vezes, basta uma única ação, um telefonema, uma denúncia, um achegan dito em voz alta para redefinir uma dinâmica inteira. Porque há pessoas que só aprendem os limites de verdade quando descobrem que ultrapassá-los tem consequências. E você? Quantas manchas no seu tapete ainda está disposto a ignorar?